Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40, 30, 31. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais lições na palavra do Senhor. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 15, versos 23 a 25, nos chama a atenção várias expressões aqui, mas hoje a gente vai destacar uma que é importantíssima aqui. Bem, nós temos que ver nestes textos a logística do reino de Jesus Cristo. Mas o que é logística? Lembrem que dois exércitos, eles estão em guerra. Ambos têm os seus comandantes. E os seus comandados têm que conhecer antes onde atacar, onde estão os inimigos. Conhecer não só os inimigos, mas conhecer a logística do terreno, onde vai se dar a batalha. Se é um terreno plano, se é uma geografia normal, ou se é um terreno cheio de depressões. No reino de Deus, o reino do qual está dizendo que no fim o Filho Jesus, que está assentado à direita do Pai, que direita aqui não é numérica, não é ordinal, como a gente pensa que, aliás, não a gente pensa. Quando os homens criaram a chamada doutrina da Trindade, então eles estabeleceram a ordem. O Pai é um, Filho é outro, e o Espírito Santo é outro. Enfim, três deuses, cada um com o seu trono lá no céu. Então, o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, o Espírito Santo é o terceiro. É claro, esta ordem foi estabelecida pelos homens. Elas não existem. Então, quando o verso 5, aliás, 25, ligado ao 24, estabelecem a lógica, aliás, a lógica de como Jesus vai receber, aliás, vai reinar, e de como ele vai entregar o reino ao Pai. Hoje, ele está assentado à direita que quer dizer a posição de destaque, a posição de honra. Ele está ali, ele vive conforme a carta aos Hebreus, conforme está escrito naquela carta, que ele vive para interceder por nós. O apóstolo João escreveu lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1: Filhinhos, eu escrevi estas coisas para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos um advogado. Olha ele aí. Temos um advogado
perante o Pai. Jesus Cristo, o justo. Pena, né? Através dos tempos se criaram tantos ismos religiosos, se criaram deuses e deusas, se criaram advogados e advogadas. Um fala que o meu guia é o fulano, o outro fala que o meu guia é o Beltrano, o meu advogado é a santa tal. Para isso existe um padroeiro, misericórdia, para cada dia do ano. E tudo isso não passa de heresias, não passa de engano lá perante o Pai. Eu digo como eu estivesse vendo lá. Não existe um escritório de advocacia onde um tem mais conhecimento, o outro menos conhecimento. Não, nada disso. As Escrituras falam daquele que, após ter vencido a morte, ter ressuscitado. E eu gosto sempre de destacar tudo isto como homem perfeito, que o escritor aos Hebreus disse que ele foi tentado em tudo. Olha, paremos um pouquinho aqui. Quando diz tentado em tudo, aí então vamos trazer para o campo humano, para nós, as tentações que um homem normal enfrenta, aquelas peripécias espiritual, aqueles ataques diabólicos, aqueles espíritos de violência, de cobiça, da qual os homens são vítimas. E eles são sujeitos a quedas, eles caem. Mas Jesus, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Isto indica que naquele momento que ele disse lá na cruz, quando ele deu o último suspiro, e ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Era uma obra realizada, uma obra feita e sem pecado. Ele teve a audácia de dizer para os judeus que os perseguiam. Ele teve a audácia de dizer para eles: vocês não podem me acusar de pecados. Ele, perante Pilatos, levado lá pelos judeus, os seus parentes, Pilatos, o governador, depois de examinar o código deles, os artigos constitucionais, e olhar para Jesus, disse para eles: eu não vejo neste homem crime algum. Então, ele foi crucificado inocente, crucificado sem pecado, e ele, então, se tornou capaz não só de reinar, mas capaz de interceder por nós, como homem que ele foi. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas ele sabe também que na logística do reino, ele vai enfrentar uma verdadeira batalha espiritual. Por isso o texto
diz: é necessário que ele reine, isto é, o seu reino só vai terminar, que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. Alguém perguntaria: mas quais esses inimigos que ele vai colocar embaixo de seus pés? O texto diz: principados, domínios e poder. Nós que estamos vivendo em um mundo que está em caos, não existe paz. Nós estamos vendo o mundo enfrentando a guerra Rússia e Croácia, com mortos de ambos os lados, quando nós pensávamos que aquela guerra estava próxima no seu encerramento. Surge a guerra lá no Oriente Médio, Israel e o Hamas, com quase 40 mil pessoas mortas, crianças morrendo de fome, e as outras nações, os outros governantes lutando para resolver, para que a paz volte a reinar, e não conseguem. No programa de amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai ver por que acontece isto. Quem são estes principados, estes domínios que estão criando esta logística maldita, e que o Rei Jesus, antes de entregar o reino ao Pai, ele enfrentará tudo isto, fará uma limpeza total neste vasto universo, pois ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Mas ele não vai entregar um reino doente, um reino briguento. Ele vai entregar um reino de paz, um reino sadio, um reino purificado. Ele comprou com o seu sangue e vai entregar o reino perfeito ao Pai, ao Todo-Poderoso, para que ele seja o Pai, o Deus de todos, o Deus realmente todo-poderoso, o tudo em todos. E a gente fica por aqui. Mas vídeos posteriores prometem. Fiquem na benção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.